chegou no início, pode ficar tranquilo, tá? Boa noite. Estou aguardando. Ainda não deu 8 horas. Vamos aguardar. Estamos. Só que eu não estou conseguindo ver o... Entra. Mas eu não estou conseguindo te ver. Você está conseguindo ver o tema? Você está conseguindo ver o tema? Ajuda o seu pai. Ele não sabe entrar no Instagram. Faltam 3 minutinhos. Vamos aguardando. Olá, Patrícia, boa noite. Oi. Boa noite, Sandra. Oi. Oiê! Oi, Boa noite. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Oi, Ju, Sandra, pessoal. Boa noite. Deixa eu ver, olha, falta 2 minutos. Eu abri um pouquinho antes, né, gente? É empolgação. Vamos lá. Tá dando um barulho, eu tô ouvindo um barulho, disse. Você tá me ouvindo bem? Acho que a internet está ainda. A internet ainda está se adaptando. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi! Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí, né, disse? É isso, o pessoal vai chegando para a gente começar. Exatamente. Vamos lá. Eu estou ouvindo um crac, 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 Ainda crac. tá ouvindo? Será que é no meu? Será que é o fone? Será que é o fone? Será que é meu ventilador? Não sei. Pode ser tanta coisa. É que aqui sem ventilador a coisa aqui é difícil. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Então vou começar, tá, gente? Não vamos perder tempo. É verdade. O tempo é muito precioso para o ser Demais. humano, né? E não é uma questão capitalista, não é a questão tempo é dinheiro, Não. tempo é vida, né? Com certeza. Então nós começamos. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma introdução, tá, Rosana? Aí depois a Fique à vontade. Começa. Então, pessoal, hoje nós estamos estreando o Cantinho da Felicidade. Eu sou professora Dirce, sou professora de filosofia, e como professora de filosofia, eu sempre gosto de
pesquisar através de questionamentos, principalmente grandes conceitos que fazem parte da nossa vida como um todo e com tanta importância quanto é a felicidade, né? Então, nesse cantinho da felicidade, nós vamos fazer uma pesquisa. Que pesquisa é essa? Saber o que é felicidade. Se a felicidade existe, como é para cada um, se a felicidade é uma busca, se a felicidade é uma construção, se a felicidade é um momento eterno que nós temos como ideal chegar, se ela é uma utopia, se ela é um objetivo, se ela é um projeto de vida. Ela pode ser muitas coisas. E por que a felicidade pode ser muitas coisas? Porque nós somos muitos. Nós, apesar de nós termos algumas características que são iguais para todos nós, semelhantes, nós temos certas características que são de todos os seres humanos, né? Então, como, por exemplo, a gente tem as emoções que não podemos evitar, os sentimentos, que é a percepção dessas emoções, nós temos o significado que nós damos a esses sentimentos. E, nesse sentido, nós podemos, então, ressignificar muitas vezes essas emoções e esses sentimentos, trazendo para a nossa vida maior alento. E esse alento talvez seja uma forma de felicidade. Então, eu tenho o meu jeito, eu consegui lidar com essa situação, trazendo para mim um mundo da felicidade, que eu nomeei de mundo da felicidade. Agora eu quero ajudar vocês a construir o mundo da felicidade de vocês. Então, nesse cantinho da felicidade, eu vou trazer convidados como a nossa querida Rosana hoje, que vai contar para nós como é o mundo da felicidade dela. Como ela chegou, se ela não chegou, se ela usou algum método, se ela não usou, né? Então, nós vamos fazendo essa pesquisa. Por quê? Já que somos muitos, de repente você pode vir aqui nesse cantinho da felicidade, nós vamos ter aqui todos os dias às 20 horas, cada vez com um convidado, e você pode, de repente, você pode ter uma conexão com a pessoa e com o que nós falamos aqui pode te ajudar a estar cada vez mais perto desse seu mundo da felicidade. E quem sabe, depois que acabar todas essas séries de lives, você pode vir aqui conversar comigo também, falando da sua experiência. Então, hoje, nós vamos ter esses convidados, como eu falei, e todo dia vai ter uma pergunta. E essa pergunta, é claro, não poderia deixar de ser, porque é um canal de filosofia, né? Então, nós vamos ter uma pergunta e essa pergunta vai ter que ser respondida até o final da live. Aí, no final, vocês vão ter um momentinho aí para perguntar alguma coisa, para saber se a gente realmente conseguiu responder essa pergunta. E hoje, a nossa pergunta é: é possível ser feliz da caverna ao trono? Olha, gente, isso é forte, hein? E quem vai falar com a gente Pergunta sobre isso? linda. É a Rosana, né? A Rosana é uma Muito obrigada. linda, né? Que ela é uma empreendedora digital, mas ela também é idealizadora do método KS. Meu Deus, mas como assim? Que método é isso? Que é isso? Eu tô curiosa. E vocês? O que vocês acham? Né? Então, Rosana, fala um pouquinho para nós, né? Fala um pouquinho quem é você, né? Já falei que você é do Maranhão, isso você já deixei claro. Agora, quem é você? O que é esse CAESP, né? O que é isso da caverna? Como assim, né? Explica para nós. É profundo, né? O que isso tem a ver com a felicidade? Isso é muito, muito, muito profundo. Boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Disse, é um prazer abrir essa série de lives com você. É de muita honra, né, ser sua primeira convidada. E o que a gente deseja sempre é agregar muito valor na vida das pessoas, é o que a gente mais deseja. O pessoal que está acompanhando, as meninas, a Sandra, gente, sejam bem-vindos. A gente acha que está dando uma interferência no áudio. Eu pelo menos eu estou percebendo. Algumas pessoas já escreveu aqui que está dando uma interferência no áudio. Você não consegue ouvir, Dirce, o barulho? Eu não estou conseguindo ouvir o barulho. Eu vou fazer. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou desligar o meu ventilador para mim ter certeza que não é o ventilador, porque realmente eu consigo ouvir. Deixa eu ver aqui.
Olá. Deixa eu te contar. Não, E não aí, é. Eu você tá desliguei o conseguindo? ventilador e o barulho, ele persiste. E é um barulho bem Será que é incômodo, um o pouquinho. microfone da Wi-Fi? Ele é bem incômodo mesmo. Interfere bastante Deixa eu no... ver. Olha, fala se ele melhorou o barulho. Uhum. Então já sei o que é. É que tem dois aparelhos juntos, né? Tem meu notebook e meu fone Ah, junto com tá o dando... interferente. Ele, Então eu ele tá já tirei o dando tipo daqui. microfonia, tipo Isso, quando tem dois microfones juntos. exatamente. Então eu tô tirando já o notebook daqui de perto, Então pronto, vamos para fazer aguardar um no pouquinho, celular. só até a Dice tirar aqui o notebook. Pronto. Eu Pronto? acho que já agora deu certo. Parece que Vamos sim. ver. Eu não estou mais ouvindo. Tá. Tá bem barulhento, mas enfim, vamos continuar mesmo assim? O Eu acho que que você sim, porque, acha? ó, nós estamos, que nem eu estou te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? O que vocês estão ouvindo daí, gente? Dá um feedback pra gente rapidinho, pra gente entrar no tema, não perder tempo, como diz a Diz, que tempo é precioso, tempo é valioso e não se trata apenas de moedas, não se trata apenas de cifrão. Vidas são decididas em segundos, em decisões que são tomadas em segundos. Sim, só pra gente ver a importância Ainda está. do que é o tempo. Tá bem cômodo, tá um Agora, melhorou? tipo um arranhado. Acho que Melhorou? agora foi. Sim, É o fone. Então é o fone. Vou ficar sem fone. agora, Vamos ver se vai dar agora certo. foi. Mas vocês estão me Não, ouvindo bem? eu tô ouvindo você super bem agora e sem ruído. O Ai, ruído ótimo. sumiu. Então era o fone. Então era o fone. Agora então Ok. melhorou. Então vamos lá, Então vamos lá. vamos retomar. Vamos Mate começar de fato a nosso nossa programa. live. Gosto Gente, muito, como a mate Dice nosso já programa. falou, eu sou uma maranhense. Eu sou uma maranhense e eu tenho uma história, assim, eu digo que surpreendente. E eu me sinto muito lisonjeada por ter uma história surpreendente. Porque eu acredito que se eu cheguei até aqui, eu já sou uma vitoriosa. Eu já sou uma vencedora por ter chegado até aqui, por ter passado por todos os processos de vida aos quais eu passei, aos quais eu venho passando e cheguei até aqui, independente do que eu tenha financeiramente ou não, dos bens que eu tenha ou não. O fato de ter vencido os meus desafios, que eu particularmente os chamo de cavernas, já me torna uma vencedora, já me torna uma campeã, já me torna uma pessoa que encontrou o caminho da felicidade em meio às suas perturbações, em meio aos seus conflitos, em meio às suas inseguranças. E tudo começou bem lá atrás, bem na minha infância, quando eu ainda era criança, quando eu ainda uma adolescente, nascida aí numa casinha coberta de palha, numa casinha de barro, como nós chamamos aqui as nossas casas de palha coberta e de taipa aqui no Maranhão. Sou de uma família muito simples, sou de uma família muito humilde, mas de uma família que sempre preservou muito os valores da ética. Meus avós, eles me criaram com esse entendimento de que o que é certo, de que nós devemos fazer o que é certo para colher o que é bom. Porque quando nós fazemos o que é errado, automaticamente nós iremos colher o que é mal. E eu fui criada dessa maneira. E muito cedo na minha vida, disse, eu precisei fazer escolhas. Muito cedo eu tive que fazer escolha. Eu sou filha de pais separados, a minha mãe teve que sair de casa muito cedo para nos sustentar, a mim e aos meus dois filhos, os meus dois irmãos, e nós ficamos morando com os meus avós. A partir dali, eu, por ser a mais velha, passei a ajudar os meus avós praticamente a criar meus irmãos, juntamente com meu tio. Então,
enquanto eu ainda brincava de bonecas, eu aprendi a fazer escolhas que são muito importantes, que foram muito importantes para mim, que me definem muito quem eu sou hoje. Durante a minha adolescência, eu tive que lidar com coisas bem sérias, bem graves. Quando nós mulheres, nós meninas, somos criadas sem uma presença de pai dentro de casa, como eu fui, nós nos tornamos muito mais vulneráveis. Eu costumo dizer que nós costumamos ser a presa fácil da rua. E eu fui a presa fácil, então eu tive que aprender a me defender de um vizinho, de alguém do lado, de alguém da família, que tinha sempre a intenção de tocar onde não devia, de fazer o que não devia. E eu passei por esse processo. Mas eu sozinha aprendi a lidar com aquilo ali, me esquivar daquilo ali, me proteger daquilo ali, até que aquilo ali parasse. E eu acredito que nesse período eu consegui me livrar de uma grande caverna na minha vida, ainda na minha adolescência, quando eu comecei a ter relacionamentos, onde eu tive meu primeiro relacionamento, meu primeiro amor, aquela fase assim que a gente se apaixona, que acredita que vai casar, que vai ter filho, que aquele relacionamento ali vai ser aquele até que a morte os separe, né? Para a vida toda, né? Aquela paixão louca, mas bem logo adiante eu descobri que aquilo ali não se passava de uma ilusão e que não se passava de uma profunda caverna. Eu fui inserida dentro de um relacionamento abusivo e eu fiquei dentro desse relacionamento abusivo por 6 anos. Um relacionamento com agressão física, psicológica, agressão verbal. E geralmente as mulheres que estão inseridas dentro desse contexto, elas nem sequer se dão conta disso. Por isso que hoje eu sou completamente fora de um ditado que diz assim, mulher gosta de apanhar. Mulher que apanha gosta de apanhar. Eu não sou a favor desse comentário. Eu já gravei um vídeo uma vez falando sobre isso. Mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres que sofrem agressão física dos seus parceiros, elas não gostam de viver aquilo ali, elas estão presas, elas estão aprisionadas dentro das suas próprias cavernas, de uma maneira que elas não conseguem se livrar por vários fatores, seja por uma insegurança, seja por uma dependência financeira, seja por uma questão psicológica que envolve filhos, família, sociedade, seja pelos próprios sentimentos dela, onde ela cria uma dependência daquele parceiro ao ponto dela viver uma relação acreditando que aquilo ali vai mudar. Porque, infelizmente, o pensamento de muitas mulheres que vivem dentro de um relacionamento abusivo, falo por mim, é a crença de que aquela situação vai mudar, de que aquele homem vai mudar e que ela vai conseguir ter aquele relacionamento que ela sempre sonha, que ela sempre espera. Mas esse não é o tipo de procedimento que deve ser tomado dentro de uma relação como essa. E para graça e para meu benefício e para que eu esteja contando essa história hoje, após 6 anos desse relacionamento, eu consegui dar aí um grande passo, que foi sair desse relacionamento, que foi mudar a minha vida, mudar o ciclo que eu vivia para uma outra fase da minha vida. E para que isso acontecesse, eu precisei tomar uma atitude bem radical mesmo, eu precisei sair da minha cidade, eu precisei mudar do meu estado. E foi quando eu fui morar em São Paulo. Cheguei em São Paulo no ano de 2004, eu tinha apenas 22 anos. Eu era uma bonequinha do cabelo cacheado, da cintura de violão, só o midi buiado. Me fala uma coisa, até você tomar essa decisão, Rosana, você se diz que estava numa caverna, né? E até você passar, você acredita assim, nós podemos dizer que você, hoje, você se sente mais feliz porque você passou por tudo aquilo? Enquanto você passava por tudo aquilo, você sentia algo a mais do que uma tristeza, ou você não se sentia feliz? Como você se sentia naquele momento? Você acha que mesmo nesse processo, saindo da caverna, porque agora você está começando a sair da caverna, né? Quando você veio para São Paulo, você tomou, você ressignificou, porque é que nem você diz, muitas mulheres que estão vivendo esse momento abusivo,
elas acreditam realmente que um dia aquilo vai parar. Sim. Né? Então, esse ideal, por exemplo, ela poderia, enquanto você estava nesse relacionamento abusivo, esse ideal de que você ter essa imagem de que um dia pode mudar, isso fez com que você continuasse vivendo e ressignificando ou não? Sim, completamente. O que eu mais acreditava era que aquela situação iria mudar. O que eu mais acreditava era que um dia aquilo ali ia mudar. Porque a pessoa, o agressor, a pessoa que está com você, até ele mesmo, ele tem um domínio tão grande na relação, ele tem um domínio tão grande quanto a você, porque você se torna uma pessoa fragilizada, você se torna uma pessoa, como que fala, direcionada. A pessoa, ela tem o domínio de direcionar a sua vida, de determinar suas amizades, o lugar onde você vai, com quem você vai, te limita completamente. Mas em contrapartida, ele está sempre ali te prometendo que vai mudar. Ele está sempre fazendo você acreditar que ele vai mudar, com promessas, com choro, com agrados. Eu costumo dizer que são os pratinhos de lentilhas, né, que vai ali te oferecendo ao ponto de fazer você acreditar que o dia da mudança vai chegar. E enquanto isso, você no seu inconsciente, você vai alimentando essa expectativa. Você é movida por aquilo ali, por aquela promessa de uma mudança que nunca chega. E aí você morre de medo. Olha só uma coisa que eu me lembrei agora. Um dos pensamentos que eu tinha era o seguinte: eu vou desistir, ele vai arrumar uma outra pessoa, ele vai ser muito feliz com aquela outra pessoa, porque eu desisti. Entendi. Entendeu? Entendi. E muitas mulheres fazem isso, elas continuam dentro do relacionamento porque ela quer tanto aquilo ali que ela é incapaz de ver aquela realização em um outro relacionamento e muito menos ver que aquela pessoa pode ser tudo aquilo que ela deseja para outra pessoa e não para ela. Então, assim, é uma caverna muito profunda na mente. Muito, muito, muito profunda. E só uma coisa que eu quero adiantar, Dirce, que hoje, no meu entendimento de caverna, quando eu associo todo o meu processo de conflito, todo o meu processo de dor, todo o meu processo de perturbações interiores, eu não defino ele apenas em uma caverna. Eu defino em várias cavernas ao longo da vida. Eu costumo dizer que eu entrei em várias cavernas, eu conheci várias cavernas, porém, em nenhuma delas eu consegui fazer morada permanente. De todas elas eu saí, e de todas elas eu aprendi a me fortalecer, eu aprendi a me encontrar, a me curar. Então a caverna, ela sempre serviu. Sempre que eu entrei numa caverna, eu nunca fiquei lá dentro. Eu passei um tempo ali dentro, mas eu sempre entendi que o meu lugar era fora dela. Fora da caverna. Exatamente. Então quer dizer que quando você diz, né? Então hoje eu poderia me dizer assim, se a caverna, ela te ajudou a você perceber que hoje você é feliz, por exemplo? Que foi ao passar por isso que você percebeu, poxa, sou feliz, porque eu tive um momento que não era feliz. Você me fez uma pergunta anteriormente, eu acabei não respondendo, quando você diz assim, você é feliz pelo que você passou? Se você me dissesse assim, Rosana, você precisa passar por tudo novamente, você escolhe passar? Eu ia dizer que não. Não. Eu ia dizer que não. Porém, entretanto e todavia, eu não lamento por nada que eu passei. Não. Tudo que eu passei, hoje eu tenho um pleno entendimento que tudo que eu passei me tornou a pessoa que eu sou, me tornou a pessoa vitoriosa que eu sou. Porque eu poderia ter ficado lá atrás, nas minhas primeiras cavernas, mas eu fui vencendo, eu fui superando, eu fui saindo de todas elas. E entrar e sair de dentro de todas essas cavernas me tornou quem eu sou hoje, ao ponto de compartilhar
o caminho de saída para muitas mulheres que vivem presas dentro de cavernas. Então, olhar para essa realidade me faz ter uma felicidade em saber que as minhas dores curadas, elas hoje servem de lição para muitas mulheres. Elas hoje servem de caminho para muitas mulheres que me acompanham, que conhecem minha história, que conhecem a minha trajetória dentro do CEAGESP. Hoje mesmo eu postei um vídeo que foi gravado lá em 2016, quando a TV Gazeta fez um documentário dentro do CEAGESP, e eu fui a escolhida para falar da minha história como ambulante de café, porque eu vendi café por muitos anos dentro do CEASA. O café pagou meus sonhos, o café me proporcionou ter boa parte do conhecimento que eu tenho hoje. Mas dentro desse período eu também tive várias cavernas e fui vencendo todas elas. Mas ter essa experiência de vida, ela me faz cada vez mais acreditar que voltar, eu não gostaria de voltar a ter, né? Mas eu sou grata por ter superado e por hoje ver muitas mulheres aí que olham para a minha vida, que veem as imagens, como hoje eu não concluí, do vídeo lá da TV Gazeta, e aí elas me mandam mensagem falando, nossa, que história profunda, que história de determinação, que história... E aí eu olho para elas e falo assim, então, você também pode. Tá tudo aí dentro. Basta você basta você sair aí dessa caverna que tá te aprisionando. Então, e você, olha, veja, você escolheu sair da caverna e por isso hoje você é feliz. Você acredita que tem muitas mulheres que escolheram a infelicidade? Eu acredito que muitas mulheres, muitas pessoas tomam decisões que não são assertivas. Elas tomam decisões que têm consequências negativas para as nossas vidas. Eu não acredito que uma pessoa escolha assim, eu quero ser infeliz. Eu não quero ser feliz. Eu escolho ser infeliz. Porém, ela tem uma falta de maturidade, ela tem uma falta de discernimento, ela tem uma vida completamente conturbada ao ponto de fazer com que todas as ações que ela toma, as escolhas que ela assume para a vida dela, não leve ela de encontro a essa felicidade. Porque nós temos o poder de escolha. Deus, na sua plena sabedoria, Ele nos permitiu, Ele nos deu de presente o livre-arbítrio. Deus disse assim, eu sou teu pai, eu sou teu salvador, eu sou teu libertador, eu sou teu remidor. Porém, eu permito que você escolha, que eu faça tudo isso por você. Então, as escolhas, elas são sempre nossas. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão ali sempre repetindo os ciclos, sempre tomando as mesmas decisões errôneas. Poxa, se você já está numa caminhada aí de tantos anos, você olha para trás e vê que 10 vezes que você passou por um processo X, que te trouxe consequências difíceis, que te trouxe problemas, que te trouxe dor, e ainda assim você continua tomando as mesmas decisões, e ainda assim você não mudou, e ainda assim você não trabalhou a sua mente de uma maneira que te levasse para um outro nível, então eu acredito que essas decisões, sim, são escolhas que fazem com que a pessoa seja infeliz. O que ela precisa fazer é mudar suas escolhas, mudar suas atitudes. Ou simplesmente ela vai viver aquela vida ali de dor, de infelicidade para o resto da vida dela. Então, aqui eu vou aproveitar um comentário que a Sandra fez aqui, né? Sim, em meio à escuridão não vemos a luz. Aí eu fico pensando, né? E também, o Karnal também, o Leandro Karnal fala muito dessa questão da infelicidade como uma zona de conforto, né? E quando nós somos infelizes, por isso que eu fiz essa pergunta. E quando nós somos infelizes, nos parece que nós estamos numa zona de conforto, sabe? Parece que não tem problema. Isso, assim, não é nem isso. Parece que a pessoa assim se vitimiza. Né? Ela se sente aquela ai, porque não tem mais jeito, não tem como lutar. Percebe aquela estática que você fica naquela infelicidade, você se acha derrotada,
não é? Por isso que você fala da caverna, e eu acho que esse termo que você usa é muito bom para essa questão do aprisionamento da nossa mente, do nosso espírito, e aí nós podemos falar de várias formas diferentes. Mas esse momento, né? Esse momento em que eu aceito que eu sou infeliz, que eu sou vítima, e eu fico ali, não me mexo, porque é melhor assim, sabe? E você, por exemplo, né, você ficou por 6 anos nesse relacionamento abusivo, né? Será que em algum momento você se sentiu tão vítima que você não tinha forças para poder passar para esse outro estágio? Porque a gente precisa ter forças. E essa força é refletindo, é ressignificando e se autoconhecendo, né, Rosana? Porque a gente tem que conhecer as nossas limitações, né? E conhecer até que ponto eu tenho que aceitar e até que ponto eu tenho que reagir, né? Então, tem coisas que a gente precisa aceitar, mas tem certas coisas que a gente precisa ressignificar para a gente dar um passo adiante, porque senão a gente não consegue. Por isso que eu achei interessante esse comentário, o meio à escuridão não aguenta. Então, por isso que eu te pergunto, né? Será que o Leandro Carnal está certo de que a infelicidade, muitas vezes, ele é uma zona de conforto, onde a gente se vitimiza, olha, gente, estou com dificuldade com essa palavra, né? Se vitimiza e a gente para numa estática, porque já que não tem mais jeito mesmo, então o jeito é aceitar e ficar daquela mesma forma, né? Tentando lidar com aquilo sem sair daquilo, entende? Eu aceito aquilo, mas sem sair daquela situação. Eu vou lidando com aquilo para sofrer menos, mas sem dar o salto, que é o salto que você deu. Você ressignificou e saiu da caverna. Foi fácil? Não foi, né, Rosana? Não foi. Nunca foi. Ver Nunca a luz não é fácil, né? Eu acredito que todo mundo, né? Não foi fácil. E a gente, eu sempre penso na seguinte questão, né? Quando a gente está de manhã, né? Principalmente os adolescentes, né? Quando a gente está dormindo de manhã, né? Tudo escurinho, gostoso, amanhã abre a janela, é gostoso? Não, né? A gente tem aquele choque, não é verdade? Ai, o óleo. Ai, não. Agora, imagina uma pessoa que está há muitos anos dentro de uma caverna. Como que ela tem que se autoconhecer muito, ela tem que fazer um trabalho racional muito forte com as emoções, com os sentimentos dela, para ela conseguir fazer isso, né? Que alavanca é essa aqui que levanta a gente? Para a gente sair dessa zona de conforto. O que você acha disso, dessa zona de conforto e desse up que você deu para conseguir sair disso? Olha, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar agora, exatamente agora, é o próprio exemplo de Platão sobre o mito da caverna. Né? Lá do livro dele famosíssimo, A República, onde diz que homens, eles eram aprisionados dentro de uma caverna desde que nasceram. E eles eram aprisionados de maneira que eles não conseguiam virar para trás. Os braços, os pés aprisionados de frente para um paredão de pedra. E ali no meio havia uma estradinha onde passava animais, pessoas vivendo a sua vida normal. Porém, aqueles prisioneiros, eles só conseguiam ver o que estava lá diante do seu paredão. Os seus algozes, por sinal, né, faziam fogueiras para poder fazer fogueiras, e tudo que aqueles homens presos enxergavam era fogueiras. Eram sombras que era projetada através daquela fogueira. Então eles acreditavam que o mundo era aquilo ali. Tudo que existia no mundo era aquilo ali, aquelas sombras. Um deles consegue fugir e quando ele chega lá fora, ele descobre a dificuldade do que é sair de uma caverna. Precisa se readaptar, precisa proteger os olhos, precisa aprender a sobreviver fora da caverna, se defender, levantar o seu sustento, mudar de lugar, mudar toda a sua vida para poder sair da caverna. Mesmo assim ele gostou, sabe por quê? Porque uma vez saindo da caverna, a gente não quer mais voltar para lá. Uma vez vendo a luz do sol, você não deseja mais a escuridão. Aquele homem que fugiu, ele ficou tão apaixonado pelo que ele viu, que ele correu lá para contar. E os outros acreditaram? Não. Os outros preferiram ficar lá. Os outros disseram, você tá louco, não existe isso. É mais fácil ficar aqui. É o mais cômodo ficar aqui.
Exatamente. Né? Por quê? Então, às vezes, esses relacionamentos abusivos, pensando nesse relacionamento abusivo que você fala, né? Que muitas mulheres não conseguem sair, porque, na verdade, é assim, eu já conheço aquela situação. Eu já me adaptei àquela situação. Por mais ruim que ela seja, eu me adaptei àquela situação. Então, na verdade, para mim conseguir sair de lá, eu vou ter que negar tudo aquilo que eu já conheço. Então, eu vou ter que me abrir para o novo. E essa abertura para o novo, ela é muito difícil de ser feita. A gente precisa conhecer, a gente precisa começar a refletir sobre nós mesmos, né? Até que ponto conhecer o novo vai ser bom para mim ou não, né? O que eu vou encontrar lá? Será que vai ser pior do que eu estou vindo aqui? Poxa, mas aqui está tão quentinho, né? Que nem eles lá na caverna. Está tão quentinho aqui, eu estou aqui, né? Acomodado e tal, né? Tão quentinho. Será que vale a pena, né? Apesar de eu apanhar, apesar de ele me xingar, apesar de ele não deixar eu sair de casa, apesar de comer prisioneiro de casa, mas eu estou aqui quentinho, quietinho, né? Então, eu acho que é melhor ficar aqui mesmo, né? Então, essa zona de conforto, muitas vezes, essa caverna que, infelizmente, existem mulheres que ficam nessa relação quase que a vida inteira, né, Rosana? Você deve conhecer. Sim. Tem mulheres que ficam a vida inteira, tem mulheres que, infelizmente, elas não conseguem se livrar desse processo, elas não conseguem sair do relacionamento. E o que nós vemos são casos de feminicídio cada vez maiores. O que nós vemos e presenciamos são casos de cada vez mais o aumento de mulheres que são mortas dentro das suas casas, que são assassinadas pelos seus parceiros, ou que vivem numa eterna depressão, numa eterna ansiedade, porque ela não tem forças para sair daquilo ali. Ela não tem forças para se livrar daquilo ali, porque ela simplesmente alimenta o e se mudar, e se acontecer, e se romper, e se transformar. E a autodependência da outra pessoa, a necessidade de ter a outra pessoa, torna ela prisioneira dela mesma. Ela se torna prisioneira do parceiro e ela se torna prisioneira dela mesma. Porque, na verdade, o que ela está buscando não é nem aquilo ali. Quando nós vemos uma pessoa que ela tem uma completa dependência de coisas, seja de alguém, seja de situação, seja do trabalho, não é aquilo ali que supre. Aquilo ali simplesmente está ocupando um espaço que ninguém consegue ocupar. Esse lugar, ele só pode ser ocupado simplesmente por Deus. Só Deus consegue nos ocupar de uma maneira sobrenatural, que Ele nos preenche ao ponto de que, quando nós estamos bem, quando nós estamos curados, quando nós estamos saciados desse amor pleno de Deus, aí sim a gente consegue